E aí, pessoal, aqui quem fala é a Ana Luísa. Quem trabalha com análise de dados certamente já esteve em uma situação de tentar converter de um formato de banco de dados para outro, como por exemplo, do Excel para o Stata, e perceber que todas as variáveis texto e as variáveis numéricas comuns converteram bem, sem problemas, exceto as variáveis data. Isso pode acontecer ou porque essas variáveis já não estavam em um formato reconhecido como data nos seus bancos originais, ou porque elas simplesmente não converteram bem. E isso tem uma consequência importante para a análise, porque impede que você faça cálculos com essas variáveis, então somas ou subtrações, e impede que você faça análises mais complexas, como a de série temporal e a de sobrevida. Se você já passou por essa situação e teve dificuldade de formatar as variáveis data usando o programa Stata, esse vídeo é para você. Eu vou mostrar vários exemplos e um resumão no final do vídeo. Então vamos lá. A maioria dos softwares armazena datas e horas numericamente, ou seja, elas representam durações a partir de uma data basal pré-determinada. O Stata armazena datas como número de dias desde 1º de janeiro de 1960. E armazena data-hora, que é um tipo de variável que combina datas e horas, como número de milissegundos desde 1º de janeiro de 1960, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo e 0 milissegundo. Outros softwares, como o R, o SPSS, usam uma lógica parecida, mas podem ter opções diferentes tanto para a data basal quanto para as unidades. Agora nós estamos aqui diante da tela do Stata, e se eu escrever aqui na linha de comando display de 1º de janeiro de 1960, ele vai me retornar aqui na janela dos resultados o valor 0. Seguindo a mesma lógica, se eu colocar display 1º de janeiro de 59, ele me dá um retorno de menos 365 dias. Mas se eu quiser calcular, por exemplo, quantos dias uma pessoa viveu, se ela morreu no dia 10 do 11 de 2011 e nasceu no dia 15 de janeiro de 1918, ele faz esse cálculo sem problema nenhum e o número total de dias vividos foi 34.267. Se eu quiser esse resultado em anos, basta eu dividir esse número por 365,25. E essa pessoa viveu então 93 anos e 8 décimos. Eu já carreguei aqui um banco de dados bem pequeno, contendo algumas datas. Vamos dar uma olhada com o browser. Está aqui o nosso banco de dados, que tem 10 pacientes, data de nascimento, data dos primeiros sintomas de uma doença, data de entrada, data de saída e a data de óbito para aqueles que morreram. E a gente pode ver que as datas elas estão muito estranhas. Tem algumas que são separadas por barras, outras que são separadas por ponto. Algumas têm, essa por exemplo, tem um mês escrito como 4 e não como 04. Algumas delas são variáveis, essas duas aqui são variáveis do tipo data-hora, então elas têm a informação tanto da hora e nesse caso dos minutos. Essa variável aqui, por exemplo, que é a data de óbito, ela é a mesma da data de saída, então 22 de 11 de 2010, só que ela está escrita primeiro o mês, depois o dia e depois o ano, sem separação nenhuma. Pessoal, a gente quer converter essas datas para um formato que seja possível fazer cálculos com essas datas, ou seja, transformá-las em variáveis data propriamente ditas. E é isso que a gente vai fazer uma por uma. Vamos começar então com a variável data de nascimento. E para isso eu vou sair aqui do browser, eu vou vir aqui no menu drop-down do Stata
Eu vou clicar em data, criar ou modificar uma data, criar uma nova variável. Eu vou dar o nome dessa variável para diferenciar de DTNASC, vou chamar ela de DataNASC. Agora eu vou clicar em criar, eu vou criar uma expressão, então eu vou usar uma função, eu clico aqui para abrir o menu das funções e ela vai ser então uma data e tempo. Aqui eu tenho novamente um menu dentro do data e tempo e eu vou buscar aqui, então rolando para baixo, essa função date. Eu dou um duplo clique em date e ela aparece aqui em cima. O que eu tenho que colocar aqui dentro é o nome da variável que vai ser usada, no caso DTNASC, uma vírgula, e daí entre aspas, dia, mês e ano, DMY. E eu vou dar um OK, outro OK. E ele então gerou uma variável, tá aqui a linha de comando, tá? Generate DataNASC igual a date, e dentro do parênteses DTNASC, dia, mês e ano. Vamos dar uma olhada nessa variável com o browser. Está aqui a nossa nova variável, ela já é uma variável numérica. Tá? Esse primeiro paciente nasceu poucos dias depois da data basal, né? Então ele nasceu na verdade 17 dias depois de 1º de janeiro de 1960. Já o segundo paciente nasceu em 1939, então a data é negativa. Enfim, mas é claro que os números, do jeito que eles estão aqui, são difíceis para a gente interpretar. Mas isso é facilmente contornável, eu vou mudar o estilo de apresentação dessa variável, que é uma variável numérica. Para isso, vou de novo aqui em Data, Variables Manager, né? Então gerenciador das variáveis. Eu vou escolher a DataNASC, a nova variável. E eu vou modificar aqui o formato dessa variável para que ela me apareça como daily, tá? Eu clicando aqui eu já posso escolher, então vou escolher esse formato, que é o nosso formato aqui no Brasil, tá? Dia, mês e o ano completo. OK, Apply, e aqui no browser a gente pode perceber então que a variável ficou super bonitinha. O Stata passou por cima desse problema de em um lugar ter barra ou outro lugar ter ponto, né? Dessa última variável aqui, ela só ter 4 e não 04, dessa primeira variável ter 1º de setembro escrito como 1 e 9, não 01 e 9. Ficou tudo bem com essa variável DataNASC. Para o nosso banco ficar bem limpo, eu já vou deletar a variável original DTNASC. Para isso eu vou utilizar o comando drop. Pronto. Vamos passar agora para a segunda variável, que é a data dos primeiros sintomas. Tá? Vamos olhar essa variável aqui mais facilmente com o comando list, data de primeiros sintomas. Então, é uma variável que está tudo bem com ela, exceto que, para os pacientes 4 e 5, o ano só está indicado com os últimos 2 dígitos e não com os 4 dígitos do ano. Se eu utilizar o comando acima, mudando o nome da variável, então para data de primeiros sintomas, e aqui de novo, primeiros sintomas, ele formou uma nova variável, só que essa variável tem 2 valores faltantes, tá? 2 missing values. Tá? Vamos dar uma olhada de novo aqui com o comando list. Ok? São 2 valores faltantes justamente naqueles 2 casos que só tinham o ano com 2 caracteres. Existem várias maneiras de contornar esse problema. A que eu escolhi aqui é utilizar o comando split para quebrar a nossa variável original DTSintomas em 3 pedaços, e ele vai fazer isso sempre que ele encontrar a barra.
Então ele vai separar em dia, mês e ano. E foi isso que foi feito. Então foram criadas 3 novas variáveis aqui. A gente pode dar uma olhada. Elas são variáveis texto. Mas o que eu vou fazer agora, antes da gente olhar, é converter essas variáveis para variáveis numéricas. E para isso eu vou me utilizar então do comando tstring. Eu vou colocar essas 3 variáveis e a opção de replace. Então, sempre que ele encontrar uma variável texto, se possível, ele vai transformar essa variável texto em variável numérica. Ele conseguiu fazer isso, agora sim a gente vai dar uma olhada nessas 3 variáveis. 4, na verdade, a primeira original e as novas 3. Então aqui, tá? Então ele quebrou em dia, mês e ano. E o que eu vou fazer agora é somar 2000 a esse número 10 e 2000 a esse número 12. Então, para isso, vamos utilizar o comando replace, data do sintoma 3, que é o ano, vai ser igual a 2000 mais a própria data do sintoma 3. Agora, eu só quero fazer isso para algumas delas. Então, se a data do sintoma 3 for menor do que 2000. Foram feitas 2 modificações, vamos dar uma olhada de novo. E agora, o que a gente está olhando aqui é que a data do sintoma, os pacientes têm 4 caracteres nessa data. Uma vez feita essa transformação dessas variáveis de texto para numérica, então fica muito fácil fazer operações matemáticas com elas. O que a gente tem que fazer agora é juntar essas 3 novas variáveis numéricas em uma única. Então, para isso, eu vou utilizar de novo o comando generate. O nome da nova variável vai ser data, primeiro, sintomas 2, porque eu já tenho uma outra com o nome data, primeiro, sintomas. E ela vai ser igual a uma função que vai ser mês, dia, ano. Tá? Infelizmente, não tem dia, mês, ano. E agora eu tenho que escolher direitinho o mês, seguido do dia, seguido do ano. Pronto. E o passo a seguir é, então, de novo, a formatação. Eu vou utilizar esse comando que já estava escrito ali na nossa caixa de review. Vou só trocar a variável. E a variável foi formatada, vamos de novo dar uma olhadinha nela. Então, eu quero colocar lado a lado a nossa variável original e essa nossa última variável. Ok, pessoal? Então tá tudo certo com essa nossa última variável. Vamos de novo deletar essas variáveis intermediárias que foram criadas. Tá? E também a variável original. Vamos também renomear essa última variável para que ela perca esse 2zinho final. Então, acabamos com essa variável, vamos passar para a próxima, que é a variável data de entrada. Ela é uma variável do tipo data-hora, só que alguns pacientes têm a informação de hora e minuto e outros não. Um jeito fácil de lidar com isso é simplesmente desconsiderar essa informação de hora e minuto. E para isso a gente sabe que essa variável é uma variável texto, então eu posso retirar um pedaço dessa variável e eu vou usar de novo o comando generate, data entrada, que vai ser igual a substring, que é uma função. Eu vou colocar a variável original aqui e eu vou pedir então para que ele permaneça com os valores de 1 a 10 e o resto ele vai desconsiderar. Foi feito isso, a gente pode dar uma olhada. Ela ainda é uma variável do tipo texto, só que ela perdeu a hora e o minuto.
Então, agora a gente pode, de novo, reutilizar aquele comando anterior, generate data de entrada 2, que vai ser igual a date, data de entrada, e entre aspas, dia, mês e ano. Também vou formatar, trocando aqui a informação do nome da variável. E agora sim, podemos até olhar no browser. Tá aqui a nova variável, é uma variável que está em preto, porque ela é uma variável numérica. Contém a informação de dia, mês, ano, mas que desconsiderou a informação de hora e minuto. Para ficar consistente, então, a gente pode deletar as variáveis intermediárias, foram essa, e a variável original. E, de novo, renomear essa variável data de entrada 2 para ela perder o 2 final. E agora a gente pode passar para a quarta variável, que é a variável data de saída. Eu escrevo list data de saída. Essa é uma variável do tipo data-hora. Alguns pacientes têm informação de hora-minuto e outros não. O que eu vou fazer agora é gerar duas variáveis, uma com a informação de hora-minuto e a outra sem. Eu escrevi generate double porque eu quero garantir que a variável seja grande. Eu vou criar uma variável então chamada de data de saída, que vai ser igual à função clock, utilizando a variável original dt saída, vírgula, e entre aspas, dia, mês e ano, e hora e minuto também. Tá? 4 valores faltantes foram gerados conforme esperado. Vamos passar para formatação dessa variável. Eu vou vir aqui no menu de novo, gerenciador de variáveis, é a última variável, formatação, clock, vou escolher o primeiro formato e pronto. Antes da gente olhar essa variável, vamos já formar a segunda variável, double, data de saída 2, que vai ser igual a date, data de saída, e o dia, mês e ano, entre aspas. Mas eu só quero fazer essa variável se a variável recém-formada data de saída for igual a ponto, ou seja, conjunto vazio. O motivo dessa condição é que eu só quero gerar essa variável para aqueles pacientes sem a informação de hora e minuto. E agora vamos formatar utilizando o comando format. Pronto. Então vamos só dar uma olhada nas variáveis. Então vocês podem perceber que quando havia a informação de data-hora foi gerada essa primeira variável e quando não havia foi gerada essa segunda variável. Assim, essas variáveis são complementares e o que eu quero agora é transformar essa segunda variável em uma variável do tipo hora-data também. Ah, mas eu não tenho essa informação de hora-data. É verdade, mas vai aparecer como 0 hora e 0 minutos. E para fazer isso, vamos usar o comando replace data de saída 2 é igual uma condição, que é essa condição que chama COFD, e a própria data de saída 2. Então, nesse comando, ao invés de gerar uma nova variável, eu estou substituindo o conteúdo da variável que já estava formada. E agora vamos formatar novamente essa variável, só que com uma formatação de hora-dia. E agora eu vou colocar essas duas variáveis aqui no browser para a gente dar uma olhada. Essas 3 variáveis. Ok, pessoal? Então dá para entender agora que foi completada essa informação, 0 hora, 0 minuto e 0 segundo,
E agora o que eu vou fazer é levar essa informação da variável data de saída 2 para a variável data de saída. Para fazer isso, é muito simples. Vamos utilizar o comando replace. Data de saída vai ser igual a data de saída 2, somente se a data de saída for de novo igual a vazio. E agora sim, a nossa variável data de saída já está completa com todas as informações e já está formatada corretamente. Então, nesse momento, eu posso simplesmente deletar a variável data de saída 2. E o que eu vou fazer agora é criar mais uma variável data de saída, porque eu quero, afinal, que ela não tenha a informação de hora e minuto. Tá? Então, eu vou gerar double data de saída sem hora, que vai ser igual ao comando inverso que a gente tinha utilizado, então DOFC e a data de saída. E vou, como sempre, ter que formatar essa data de saída sem hora para um formato de hora comum. Com isso, acabamos a variável data de saída e vamos então para a próxima, que é a variável data de óbito. A variável data óbito, vocês se lembram que é uma variável que só está presente para 2 pacientes que faleceram, e ela está invertida, então o mês está na frente do dia, que por sua vez está na frente do ano. E esse paciente aqui, ele tem a informação de mês, o mês 4, mas precisava ter o 04 aqui para o comando dar certo. Como que eu faço para ter um 0 nessa posição? Relativamente simples. Eu vou usar o comando replace, data de óbito, que vai ser igual a 0, entre aspas, porque ele é um texto, tá? E não um número. Essa variável dtObito, ela ainda está no formato de texto, mais o restante da data de óbito. E eu só quero que esse 0 apareça se o tamanho da variável, então o length, que é tamanho dessa variável data óbito, for igual a 7. Foi feita uma substituição, a gente pode dar de novo uma olhada com o browser. Ok? O 0 foi introduzido nessa posição. E agora sim, a gente pode usar o comando generate data de óbito, que vai ser igual a date, a nossa variável data de óbito reformada. E a única diferença é agora, porque ela está como mês, dia, ano, é assim que eu tenho que indicar para o comando. Mês, dia, ano, fecha aspas, fecha parênteses. E já podemos formatar essa variável data óbito como uma data comum. Só resta então deletar a variável data óbito e eu vou deletar também a data de saída que eu não havia deletado antes. Então pronto, vamos ao browser. Todas as variáveis agora já estão adequadas no formato de data, ou então, no caso da data de saída, a gente tem 2 formatos, o formato data-hora e o formato data. Bom, pessoal, o que nos resta fazer agora são os cálculos que a gente queria tanto fazer com essas nossas novas variáveis recém-formatadas. Nós podemos gerar, por exemplo, idade em anos, que vai ser igual à data de entrada no hospital menos a data de nascimento, e eu vou dividir esse total por 365,25, esse ponto 25 é por causa dos anos bissextos. Eu posso gerar uma variável de duração da internação, que vai ser igual à data de saída sem hora menos a data de entrada. Nós podemos começar, por exemplo, a resumir essas variáveis utilizando o comando summarize. E aqui a gente obtém a média da idade, que é de 36,25, a duração de 47,8 dias.
E o que a gente está fazendo agora é a interpretação dos resultados. E a interpretação dos resultados foi possibilitada porque a gente transformou as nossas variáveis, que eram variáveis texto, em variáveis data. Eu estava quase esquecendo de mostrar para vocês o resumão, que nada mais é do que o do file, que é o arquivo onde a gente guarda a sequência de comandos. E aqui o que eu fiz foi, além de colocar os comandos, eu comentei um pouco, né, o que cada comando faz. Aqueles comandos iniciais estão aí, o banco de dados está aqui, se vocês quiserem copiar. Tá? E eu vou passar bem devagar aqui por todos os comandos, e vocês podem pausar o seu vídeo a qualquer momento, né, para copiar esses comandos. Eu vou ver se eu compartilho tanto o banco de dados quanto o do file com vocês. Eu tenho que aprender a fazer isso ainda. Mas eu espero então ter fornecido as ferramentas para que vocês consigam formatar as suas variáveis data e trabalhar com elas até chegar na interpretação dos resultados. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido útil e até uma próxima.